Bom, boa tarde a todos. Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos aqui dando continuidade à pauta de julgamento da reunião extraordinária com presença de advogado, do dia 30 de março de 2021, às 14 horas. Deixa eu só abrir aqui para ver a pauta da tarde. Então, dando sequência, é o item 20. Eu vou apregoar aqui o processo. Item 20, processo 10.680.918.972/2011-65. Recorrente, Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado de Minas Gerais. Deixa eu ver aqui qual vai ser a modalidade de defesa aqui do contribuinte. Tem 20. Videoconferência, né? Não, ele mandou um vídeo aqui. Espera aí. É videoconferência. Então, eu dou com a palavra o doutor Rafael Zedral para fazer a leitura do voto. E aí a gente roda esse vídeo aqui. Deixa eu só pegar o voto aqui na pasta T. Vamos lá. Rafael Zedral. Muito bem. Com a palavra, só uma questão de ordem. Isaías quer dizer alguma coisa? Pois não, Isaías? Presidente, o patrono se encontra na sala. Seria videoconferência, sustentação oral. É porque quando é videoconferência, é vídeo que é só vídeo. E videoconferência Ah, tá, perfeito. Perfeito. Então, ok. Então, Isaías, por gentileza, pode pedir para o patrono do recorrente adentrar a sala, por gentileza? Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 20 da pauta. Doutor Victor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 20 da pauta. Doutor Victor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, Isaías, obrigado. Doutor Victor, está me ouvindo? Opa. Boa tarde, doutor Victor. Está me ouvindo? Boa tarde, estou sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Eu já fiz o anúncio do processo a ser julgado. O relator agora vai proceder à leitura do relatório e depois a gente dá a palavra para o senhor, ok? Ok, obrigado. Com a palavra, então, o doutor Rafael Zedral para proceder à leitura do relatório. Trata-se de manifestação de conformidade, processo houve transmissão de declaração de compensação, 17 de janeiro de 2008. O objetivo é reconhecido direito creditório que respeite a IGF, no valor de R$ 450, recolhido em 10 de agosto de 2007. O despacho decisório indefiniu o crédito em função de que o DARF foi alocado a débitos declarados pelo contribuinte, DCTF, por isso não foi homologado. Na manifestação,
assevera que, ao contrário do que supõe, a fiscalização não requereu a utilização daquele crédito para a quitação de qualquer outro débito, mas tão somente daquele objeto agora discutido perto da conta. Esclarece que o procedimento adotado atende regularmente a todos os requisitos. Faz menção ao artigo 156 do CTN. E afinal, requer que seja homologada. O recurso foi julgado improcedente pela DRJ, o direito que não teria sido devidamente demonstrado. Argumentou a DRJ que, ainda que a soma dos valores de IRF de julho indicassem 44.033,79, corroborando a tese da defesa, haveria também o valor de 1.590,65 não computado pela recorrente, o que inviabilizaria a existência do indébito. Aí eu quebro aspas do voto do relator. Até esse ponto, considerando o valor total recolhido, IRF, 44.033, indicado no STF, abstraindo de qualquer outra consideração, poder-se-ia supor a existência de pagamento a maior de 450, conforme postulado. Entretanto, nesse mesmo documento, além dos valores destacados, pode ser encontrado o registro feito sobre a rúbrica IRF Resíduo Férias, no valor de 1.590. Só uma questão, você já está entrando no voto? Não, eu estou lendo o acórdão recorrido. Ah, tá. Desculpa. Prossiga, então. Isso, o acórdão recorrido, porque que indeferiu, né? Nesse mesmo documento, além dos valores destacados pelo manifestante, podem ser encontrados o registro sobre a rubrica Resíduo Férias, 1.590,65, não considerado pelo contribuinte, o que resulta na importância de 45,74, a título de IRF, apurado no mês de julho. Recebeu a emenda de indeferimento, inconformado, apresenta recurso voluntário. E argumenta que, de fato, a soma dos valores de IRF de julho soma 43.583, mas discorda de que a importância de 1.590,65 deveria ser adicionada ao montante do débito de julho. Trata-se, alega a recorrente, de IRF sobre férias de julho, mas pago em junho de 2007, visto que foram pagos antecipadamente. E aqui cola um trecho do recurso voluntário. No entanto, desconsiderou a decisão de primeira instância que o mencionado valor de 1.590 encontra-se registrado na folha de pagamento de julho de 2007. Exclusivamente porque se refere à remuneração de férias também de julho de 2007, mas antecipada aos empregados, específico cujo curso de férias ocorreu em julho de 2007. É o relatório. Ok, obrigado, doutor Rafael. Então, com a palavra o doutor Victor, o senhor tem 15 minutos, doutor, para fazer seus esclarecimentos aí. Certo. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, relator. Essa questão é aparentemente simples, mas vale a pena alguns esclarecimentos em relação aos equívocos que foram ocorrendo, os fatos que foram surgindo. Como o relator explicou inicialmente, a recorrente, a Federação das Unimedes de Minas Gerais, apurou, pagou e declarou em DCTF relativa a julho de 2007, um valor de aproximadamente 44 mil, e pagou esse valor por meio de 3 DARFs, relativo ao código 0561 de rendimento sobre pagamento de trabalho assalariado. Posteriormente, foi verificado que esse valor estava um pouco maior, que ele foi declarado a maior, e, na verdade, o valor correto seria R$ 450 a menos, seria de aproximadamente 43.500. Daí, a recorrente foi, a Federação das Unimedes foi, apresentou declaração de compensação, compensando esse valor original de 450 mil com débitos de CSLL de dezembro daquele mesmo ano, de 2007, mas esqueceu de retificar também a DCTF. Então, na DCTF, foi mantido aquele valor anterior de 44 mil. Por conta disso, o despacho decisório glosou integralmente a compensação e não homologou, não reconheceu esse crédito de 450 reais e glosou integralmente a compensação. Na manifestação de inconformidade,
Eu vou pedir licença para compartilhar a tela aqui, só para apontar os documentos que foram apresentados. Na manifestação de inconformidade, a recorrente, então manifestante, vocês estão vendo? Ela alegou esses argumentos, ela apresentou esses argumentos que eu esclareci e apresentou também esse resumo da folha de pagamento, e aqui tem 3 valores marcados. Esses valores são justamente os valores que serviram para compor o débito relativo à IRRF sobre trabalho assalariado. E esse valor somado dá exatamente os 43.500 aproximado, que era o valor que a recorrente alegava. E apresentou esse resumo para comprovar que o valor não era de 44.000 e sim 43.500. Só que a DRJ entendeu, como falou o senhor relator, entendeu que realmente esses valores somavam só os 43.500, mas que havia um outro valor, uma outra rubrica nessa folha de pagamento, nesse resumo da folha de pagamento, que é exatamente essa aqui que eu estou marcando, de 1.590. E que esses 1.590, a rubrica IRRF Recibo Férias, não havia sido contabilizado pela recorrente e não havia entrado nessa apuração. Então, na verdade, alega a DRF, o valor não seria de 450 a menos. Na verdade, seria de 1.500 a mais, pois esse valor é até 3 vezes maior do que o valor pleiteado de crédito. Entretanto, então a recorrente apresentou recurso voluntário para apresentar esse esclarecimento. Esse valor de 1.590, ele é sim relativo a junho, a férias de junho, mas, conforme determina a CLT, ele foi antecipado. Então, esse pagamento foi feito em junho de 2007, esses rendimentos são de junho de 2007 e, portanto, as retenções também se referem a junho de 2007 e não a julho, apesar de estar aqui na folha de pagamento de julho, porque as férias foram gozadas no mês de julho. E esse resumo da folha de pagamento está na folha 19 dos autos. Em seguida, aqui, ó, esse trecho, a folha 96 dos autos, que é parte do recurso voluntário. A recorrente alega que esse valor de 1.590 foi pago por meio de 2 DARFs, um de 444 e outro de 1.146, que são os valores que eu falei que foram antecipados de férias, então são relativos a junho. E logo em seguida, a recorrente apresenta também os comprovantes. Então, a folha 103 tem aqui o comprovante de arrecadação, nesse valor de 444, relativo a junho de 2007, que foi recolhido no início de julho, 10 de julho, e também o segundo DARF, no valor de 1.146, também relativo a junho de 2007, período de apuração junho de 2007, e esses 2 DARFs totalizam justamente aquele valor questionado pela DRJ de 1.590. Então, esses valores são referentes a junho, e se forem recolhidos novamente em julho, estariam sendo recolhidos em duplicidade. E foi juntado também a folha 105, esses comprovantes estão na folha 103 e 104. E na folha seguinte, 105, foi juntado também parte do livro Razão, que demonstra esses 2 pagamentos de DARF lançados a débito nessa conta, em 10 de julho, 10/7, nos valores de 1.146 e 444, que totaliza justamente 1.590, e lançado a crédito nessa conta aquele valor total, mas, considerando o valor já quitado de 1.590, o valor devido de IRRF código 0561 sobre trabalho assalariado, o saldo devedor em relação a julho de 2007 seria de 43.500, 43.583, que é justamente o valor alegado pela recorrente, que gera justamente o crédito de R$ 450. Portanto, reiterando os argumentos do recurso voluntário, considerando os documentos juntados,
requer que seja integralmente reconhecido esse crédito, no valor de 450 mil referente a julho de 2007 e integralmente homologada a compensação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Então, com a palavra, o doutor Rafael para prosseguimento, para a leitura do voto. Do mérito. Entendo que assiste razão à recorrente. Primeiramente, admito o relatório resumo da folha de pagamento de folha 19 e 20 como documento hábil suficiente para minha análise, pois assim mesmo foi admitido pela Delegacia de Julgamento para fins de indeferimento do recurso administrativo. Por questão de justiça, se o documento é suficiente para embasar o argumento que nega o pedido, deve também ser suficiente para deferir o pedido numa eventual divisão sem instância. Os julgadores do primeiro grau reconheceram que os valores destacados no documento folha 19, título DRF, somam a quantia de 43.583, mas afirmam que deveriam ser acrescidos o valor de 1.590, que aparece na penúltima linha do documento, folha 19. No entanto, corroboro com a tese da recorrente de que esse valor se refere ao IRF do mês de junho de 2007 e corresponde à soma de dois DARFs. 414,18, 8.146, ambos recolhidos pela competência de junho de 2007, como se pode verificar futuramente 103 e 104. Assim, considerando que a DRJ Belo Horizonte apurou um débito de IRF de 43.583 e tendo em vista que não atribuímos o valor de 1.590 ao mês de julho, a ARCS reconheceu o indébito informado em perdeconte, no valor de 450, acumulando a compensação vinculada até o limite do crédito. É assim como voto. Não estou ouvindo. Perdão. Ok, obrigado, doutor Rafael. Doutor Marcelo, algum esclarecimento, algum debate? Microfone desligado. Era no computador. Não, presidente, nenhum esclarecimento adicional acho necessário, não. Parece bem simples, e o voto do Rafael bem direto, eu acompanho. Perfeito. Também acompanho o voto do relator. Então, vamos só proclamar o resultado aqui, deixa eu escrever na ata. Desde 2019 está pronto esse voto. Caramba. Tem preliminar, Rafael? Não, né? Tem preliminar nesse? Não tem, né? Não. Tá. Bom, então, proclamando o resultado do julgamento, item 20, né, da Federação das Cooperativas de Trabalho Médico, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito informado no PERDECOMP 16.231, 579, 45, 170, 108, 1.3.04, 0588, no valor de R$ 450, e homologando a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido. Ok? Alguma Sim. observação? Doutor, muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e bom trabalho. Obrigado.
Vamos agora. Item 21. Muito bem. Dando sequência, vamos agora ao item 21. Processo 15.374.964.856.2009.81. Recorrente Ispamar. O Isaías, você pode chamar o patrono para adentrar à sala, por gentileza? Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 21 da pauta, doutor André. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 21 da pauta, doutor André. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, grato. Boa tarde, doutor André. Boa tarde a todos. Obrigado. Um momentinho que eu vou entrar aqui para ver o voto do Rafael. Vamos. Ok, então, com a palavra o doutor Rafael para a leitura do relatório. Trata-se de CUMP, de pagamento devido ao maior de IRF, retenção na fonte, DARF recolhido em dezembro de 2006, crédito original de 28.538, despacho de processamento eletrônico, não reconheceu o crédito, função, e que o DARF está vinculado a débitos declarados pelo contribuinte, em declaração da STF. Em manifestação de inconformidade, apresentou seus argumentos, diz que inicialmente apontava um valor a recolher de 32 mil, depois verificou que o recolhimento foi realizado a maior, promoveu a retificação desse CTF, recolheu dois DARFs, né? 28.538 e 4.210, para quitar o débito de 32. Após revisão, recompôs a base de cálculo e apurou o débito de 4.210, a recolher em janeiro. A diferença, 28, é que constitui o débito tributário. Afirma que ocorreram equívocos e retificou a DCTF. Houve julgamento procedente, manifestação de conformidade. Quanto à alegação de que teria errado a informação do DARF, que origina o crédito, pois teria informado equivocadamente a data de recolhimento de 12/6, sendo que certo seria 7 e 10 de janeiro, teria recorrente que a alteração dessa informação na fase de julgamento não inova, caracteriza a inovação do pedido. Quanto à retificação da DCTF, que alterou o débito de terceira semana de 32 para 4 mil, decidiram os jogadores que esta alteração não se prestaria a comprovar o débito, visto ter sido alteração provida após a ciência do despacho. Entenderam que, sendo o IRF tributo devido por trabalhadores, mas recolhido via retenção,
não teria recorrente direito a pleitear a repetição. E copio aqui trecho do voto em que faz essa afirmação. Assim, no caso da retenção indevida, quem recebeu o rendimento descontado do imposto foi o assalariado, empregado da empresa, este sim legitimado a pedir restituição. Concluiu o relator do acordo que não foi comprovada a certeza da liquidez do crédito. Em recurso voluntário, afirma que, primordialmente, cumpre lembrar que o presente desejo é decorrente de pagamento devido de 28 mil. Eles alteram recorrente em duplicidade. Cita código de receita e apuração. Entretanto, tal inconsciência foi sanada ao ser realizada a retificação da DCTF, e cita código de receita de retificação, refletindo, então, a realidade fiscal da decorrente. Sobre a composição, no presente caso, a recorrente apurou como valor devido competência de 52 mil, sendo 55 resultado da soma de 150 mais 28 mais 26 e mais 4. Aí ele cita que faz aqui a composição. Entretanto, de forma equivocada, não observando o antigo pagamento, acabou por recolher novamente 28, ainda que de forma errônea, lançou na DCTF original. Reitera que informou equivocadamente da informação do DARF, apresenta documentos juntados que demonstravam a necessidade da retificação. Afirma que não pretendeu inovar seu pedido, alterando o crédito informado, e protesta pela sua legitimidade em pleitear a repetição do indébito. É o relatório. Muito bem, obrigado, doutor Rafael. Doutor André, com a palavra, o senhor tem 15 minutos aí para fazer a sua sustentação. Pode dar início. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente a todos, uma boa tarde. Como bem colocado pelo relator, a matéria que está sob julgamento seria a questão de compensação não homologada, e aqui na tribuna a gente vai apenas frisar alguns acontecimentos fáticos que são importantes para o deslinde da causa. Então, a gente está tratando de uma compensação que foi transmitida em janeiro de 2007, com relação a créditos e débitos de dezembro de 2006, sendo que o crédito era referente a imposto de renda retido na fonte, esse no valor de R$ 28.538,85. Como bem o relator colocou, o despacho decisório foi feito por procedimento informatizado, e desse houve a não homologação em virtude do crédito estar vinculado a débitos declarados pela contribuinte. Então, em manifestação de inconformidade, basicamente, o contribuinte veio demonstrar que identificou inconsistências na apuração de imposto de renda retido na fonte. Em razão disso, realizou o pedido de compensação. Essas inconsistências basicamente seriam com relação ao recolhimento, porque com relação ao imposto de renda retido na fonte, pela DCTF, a periodicidade seria de decêndios, ou seja, de 10 em 10 dias os vencimentos. Então, com relação ao segundo e ao terceiro decêndio, a contribuinte recolheu o mesmo valor em duplicidade, de R$ 28.538,85. Só que o segundo recolhimento, que foi feito no terceiro decêndio, na realidade, o débito que deveria constar era de R$ 4.210,89. Então, diante daquele valor que originalmente tinha sido declarado de 32 mil, que fez menção o relator, se constatou esse indébito de 28.538,85, que foi o DARF que foi recolhido em duplicidade. Em razão da não homologação, a contribuinte identificou que houve equívoco da transmissão da DCTF, uma vez que foi necessário realizar a retificação da mesma, e foi feito quando da apresentação da manifestação de inconformidade. E na manifestação de conformidade também foi aventado o fato do equívoco de preenchimento da DECOMP. Basicamente porque, como se está se tratando de DARFs em duplicidade, a contribuinte acabou inserindo informações de vencimento e período de apuração com relação ao DARF que não seria do indébito, ou seja, o primeiro DARF, já que o primeiro DARF foi recolhido no segundo decêndio da competência de dezembro de 2006, e o DARF do indébito seria do terceiro decêndio da competência de dezembro de 2006.
Pois bem, sobreveio o acórdão da DRJ, que basicamente julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo, né, a não homologação da compensação, com relação a 3 fundamentos. Primeiro, que houve a inovação do pedido, uma vez que se estava buscando a modificação do crédito. Segundo, a questão da legitimidade, uma vez que estaria a contribuinte supostamente buscando a compensação de crédito da qual não era titular da renda. E o terceiro fundamento, a falta de comprovação do direito líquido e certo, uma vez que entendeu a DRJ que seria necessário a demonstração da origem do crédito. Então, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, que está à hora de julgamento, refutando cada um dos 3 pontos. Com relação à inovação do pedido, entende a contribuinte que não houve inovação, uma vez que o que se questiona é apenas equívoco com relação ao preenchimento da DECOMP, uma vez que os dados do crédito foram inseridos de maneira equivocada. Ou seja, não se está buscando mudança com relação ao vínculo de novo crédito. E é plenamente compreensível essa situação da contribuinte, uma vez que a gente está se tratando do mesmo valor. São 2 recolhimentos com relação ao mesmo valor. Então, basicamente, o que a contribuinte quer é que conste os dados referentes ao valor que seria correto do indébito. Com relação à legitimidade, por se tratar de DARF em duplicidade, a contribuinte entende que restou demonstrado que o pagamento não representa qualquer vínculo que pudesse caracterizar direito de terceiro, uma vez que se está se tratando nesses autos com relação ao DARF que foi recolhido em duplicidade, ou seja, o DARF foi recolhido após, com relação ao decêndio incorreto. Então, a contribuinte entende que seria detentora legítima desse crédito. E o terceiro ponto, a questão da falta de comprovação do direito líquido e certo. Então, considerando que a contribuinte, à época da manifestação de inconformidade, ou seja, 2009, apresentou a documentação que julgou suficiente e oportuna, e diante desse fato novo que foi trazido, com a orientação da DRJ, ela fez a complementação dessa documentação, com a documentação suplementar, que entende ser hábil e idônea a demonstrar a origem do crédito de maneira inequívoca, seja com relação ao balancete que foi apresentado, a folha de pagamento para efeitos de apuração do imposto de renda retido na fonte, os livros razão contábil com relação às contas de imposto de renda retido da fonte, seja de salários, seja de adiantamento, e os recibos de férias. Só para esclarecer a questão dos recibos de férias, com relação a esse valor de R$ 4.210,89, que é referente ao terceiro decêndio do período de apuração de dezembro de 2006, esse valor a contribuinte explica de maneira objetiva no recurso voluntário que se tratou de retenções referentes a adiantamento de férias e demonstra a partir desses recibos que totalizaria esse valor de R$ 4.210,89. Então, seria mais uma prova a demonstrar a certeza e liquidez desse crédito. Então, diante do exposto, das breves palavras expostas aqui, se reitera toda a defesa apresentada nos autos e pugna-se para que haja o provimento do presente recurso de maneira a reformar o despacho decisório e homologar a compensação, ou caso se entenda necessário esse douto colegiado, que haja conversão do feito em diligência para análise da documentação e do crédito indicado. Fico à disposição para esclarecimentos de fato. Obrigado. Ok, doutor André, muito obrigado. Com a palavra o doutor Rafael para prosseguimento e leitura do voto. Observo aqui que há 2 recolhimentos de 28.538 e 85, recolhidos no mesmo mês, um no dia 26 de 12 e outro 28 de 12. Folhas tais. Afirma a recorrente que este último, 28 de 12, é o DARF pago indevidamente. Pois o débito de IRF, de terceiro decêndio, seria de 4. E essa é a questão que se debate aqui. Fiz uma tabela comparativa, página 7, compara os valores de DCTF original e retificadora.
Vimos que no primeiro e segundo decênio não há alteração de valores, 154 e 55 mil. E só no terceiro decênio que há uma alteração, de 32.749 para 4 mil. E a diferença, como sabemos, é o valor pleiteado, 28 mil. Eu faço uma observação aqui. As retenções de RF podem ser apuradas por diversos períodos de apuração, decênio, mês, quinzena, dia ou semana. Os extratos gerados a partir da declaração DIF agrupam os valores retidos na fonte pelo mês de ocorrência e não pelo período de apuração. Assim, a comparação dos valores declarados em DCTF e informados em DIF deve observar esta limitação. Como vejo na tabela acima, o montante declarado na DCTF original, no mês de dezembro, era de 88. E não guarda nenhuma relação com a DIF juntada. DIF juntada 59.523. Quanto a DCTF retificada, retificadora, né? Retificadora, vemos que os valores nela declarados e os informados em DIF são semelhantes. DCTF retificadora, 59.830. DIF, 59.523. Há uma diferença de R$306. Vimos que há verossimilhança nas alegações da recorrente, pois os dados informados na DIF se aproximam mais das declarações constantes da DCTF retificadora do que na original, ainda que haja uma diferença de R$306. Verificamos que os valores diferem, coincidem com o declarado na DCTF original. O IRF sobre vencimentos, somado ao IRF sobre 13º, que faz 55, que coincide com o segundo decênio de dezembro. Eu faço aqui, tal como declarado pela recorrente, o IRF sobre vencimentos, 28, e sobre férias, estão registrados na folha 162, a folha de pagamento da empresa. O IRF sobre 13º consta registrado, e o 13º. Fiz uma tabela e calculei que a soma desses empregados, Alexandre, Luiz Ricardo e Valéria Amorim, somam 4.210. Recibos assinados pelos funcionários foram 200. Esse valor está registrado no balancete, conta X, e folhas 174. Portanto, considerando toda a argumentação e, mais importante, a demonstração apresentada no seu curso carregados pelos autos, entendo como justificada a retificação promovida pela DCTF retificadora, que alterou o débito para 4.210. Verificou que o recolhimento no valor de 28 foi efetuado a maior, pois não há retenção de imposto que a justifique. Dito isto, resta discorrer sobre a questão da informação deste DARF no formulário PERDECOMP. Afirma recorrente que teria cometido erro na informação dos dados do DARF pago. Pois teria informado o primeiro DARF, corretamente, devido. Quando teria informado o segundo. Aí que o trecho que é da manifestação de conformidade, que ele fala isso, recurso voluntário, transcrevo. Eu falo aqui, de fato, verifico que houve erro na informação do DARF pago devidamente. O DARF informado no PERDECOMP refere-se ao pagamento do ciclo decêndio, mas o pagamento indevido ocorreu com o DARF recolhido em 28 de dezembro. Aí se paga o número do pagamento aqui no sistema, final termo 613. E aqui o despacho decisório que faz a correlação. Entendo que tal erro de preenchimento não invalida a apreciação do crédito. Trata-se de erro de fato materializado no preenchimento de um formulário eletrônico. E vemos que não foi o único erro, pois a DCTF já também foi preenchida por equívoco, motivada também pelo equivocado recolhimento do TARF.
considero que o reconhecimento, o saneamento desse erro não atinge a competência da DRF em apreciar erro de revisão de declaração. É-se observar que os dois DARFs foram recolhidos no mesmo mês, o que significa que não há diferenças na valoração do crédito. O termo inicial é o mesmo, dezembro de 2006. Cito emendas de julgado do CARF, terceira turma extraordinária, constatado de fato relativo aos dados do crédito no preenchimento da DECOMP, corrige o valor do crédito para aquele relativo ao DARF com crédito efetivamente disponível. Julgado também da nossa turma, ele de fato no preenchimento DARF deve ser indicado para efetivação da restrição. Concluo pelo reconhecimento conhecido do recurso voluntário para um mero dar de provimento, reconhecido o crédito declarado na DECOMP citada. É como voto. Tá. Ok, obrigado, doutor Rafael. Vamos agora aos debates, os questionamentos. Doutor Marcelo, com a palavra. Não, presidente, eu concordo com o posicionamento do conselheiro Rafael e acompanho integralmente. Eu só estou com uma dúvida, assim. Obrigado, doutor Marcelo. Porque ele mudou a natureza do crédito, né? Não. Saldo negativo para pagamento indevido, peraí. Não. Ele não tinha errado no PDComp, ele informou saldo negativo ao invés de pagamento indevido? Não. Eu acho que sim. Vamos dar uma conferida aqui. É o item 21. Spamar satélite. O erro foi só a data do recolhimento. Um foi 28, o outro foi 26. Aí... Então, estou em outro processo aqui, peraí. Isso. Boa tarde, desculpa, eu tinha caído aqui o sinal. Assim. Tá, pagamento indevido mesmo, né? Tá, perfeito. Isso. Ok, eu acompanho também o relator. Você conseguiu, doutor André, você conseguiu acompanhar o voto do relator? Não, o final não vi. Só, se puder repetir só qual foi o resultado do final do voto do relator. Eu votei pelo provimento. Ah, perfeito. Tá, e foi acompanhado por todos. Unanimidade, tá? Eu só vou fazer a proclamação do resultado aqui. Bom, então ficou assim. Item 21 da pauta, processo 15.374.964.856.2009.81, spamar satélites. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito de pagamento indevido do PERDECOMP 31.419.61653, 31.01.07.1304.9070, decorrente do recolhimento do DARF, número tal, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Ok? Alguma dúvida? Ok. Obrigado, gente, pela oportunidade dos trabalhos aí. Boa tarde. Ok. Obrigado pela presença, doutor. Mais. Sigamos. Bom, vamos agora ao item 22 da pauta. Processo 10.855.910.148.2011.18, recorrente NET Sorocaba Limitada. Isaías, você pode pedir para o patrono ingressar na sala?
Foi retirado de pauta, não foi? Esse aqui foi retirado de pauta, 22? 22. Acho que não. Ah, não, foi retirado, você tem razão. Ok. Acho que agora é Universo Online, né? Então, esse processo que eu acabei de citar foi retirado de pauta. Vou destacar aqui. Então, passamos ao item 23. Acho que também. 23 também foi retirado? Foi retirado de pauta. 23 foi retirado de pauta. 24. Universo Online tem um memorial aí, também, na pasta T. E vai ser sustentação videoconferência. Então, deixa eu apregoar o processo. Vamos agora ao item 24 da pauta, processo 10.880.675.356.2009.33, recorrente Universo Online. Isaías, você pode pedir para o patrono ingressar na sala, por gentileza? Presidente, o patrono não se encontra. Não chegou ainda? Ele não apareceu na sala desde o início. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos, desde o início, já estamos aqui, 14h33. Vamos passar para os primeiros processos, então, esperar um pouquinho o patrono, que ele pode ter se atrasado, pode ser? Sim. Então, nós vamos, em função dessa ausência do patrono, que pode ter ocorrido por algum motivo que a gente desconhece, a gente vai antecipar os processos sob minha relatoria, e depois voltamos a esse item 23, ok? É 24, desculpa, 24. Temos aqui os processos do Tiago, que foram retirados de pauta. Ok, então, vamos agora para julgamento do item 31 da pauta, processo 10.882, 904, 426, 2013, 32, Átria Participações Limitada. Esse processo é de minha relatoria. Vou pedir a Isaías que convoque o patrono, por gentileza. Isaías. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 31 e 32 da pauta, doutor Cássio. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Itens 31 e 32 da pauta, doutor Cássio. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, grato. Boa tarde, doutor Cássio. Seja bem-vindo à sala de julgamento virtual. Boa tarde a todos. Eu já pregoei o processo a ser julgado. Eu vou agora proceder à leitura do relatório. Depois eu abro a palavra para o senhor e profiro o meu voto. Ok? Perfeito, presidente. Obrigado. Então, vamos lá. Vou ler aqui de uma maneira resumida, certo? Eu aproveitei o relatório da Delegacia de Julgamento, está muito bem fundamentado.
E o relatório de julgamento da instância CONA, da RJ, começa assim. A contribuinte transmitiu o DECOMP, objetivando a utilização de saldo negativo de CSLL, referente ao ano calendário 2008, no valor de R$ 2.519.205,26, para compensação de débitos. A DERAT exarou o despacho, homologando em parte as compensações, no montante de R$ 2.469.004,35. A parcial homologação das compensações deu-se pelos motivos a seguir. Comprovação parcial da liquidez e certeza das estimativas compensadas, com saldo negativo de exercício anterior. A contribuinte teve ciência do despacho e dela recorreu, e as alegações da interessada são resumidas a seguir. O presente despacho é nulo em razão da superficialidade da busca de informações, ferindo a verdade material. O crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003, PERDECOMP tal, utilizada para quitar a estimativa mensal de outubro de 2007, já se encontrava homologado tacitamente. O processo número 10.882.906.602.2012.90 é responsável por indeferir indiretamente o saldo negativo do ano calendário de 2003, foi emitido em dezembro de 2012, ou seja, após o prazo decadencial. Ocorreu a homologação tácita do processo 2012-90, no final, né, que eu citei agora, e do PERDECOMP associado a ele, cuja ciência ocorreu em 17 de 12 de 2012, o qual trata de compensação de estimativa de 10 de 2007. A cobrança da DECOMP número 0671 final, né, dos presentes autos, configura a cobrança em duplicidade, já que advém de crédito, cuja confirmação se dará nos autos do processo final 2012-90, que lá onde está o saldo negativo do ano calendário de 2003. Portanto, a estimativa de 04/2008, prossegue o contribuinte, deve integrar o saldo negativo de CSLL, apurado, sob pena de se realizar cobrança em duplicidade. É vedado a exigência de estimativas mensais após encerrado o ano calendário, pois esta deve ser cobrada com base no tributo efetivamente devido. Prosseguindo, a manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme acórdão tal, e recebeu a ementa tal, e a ementa tal, perfeito. Prosseguindo no voto, né? E resignado, o recorrente apresenta o recurso voluntário, no qual, em linhas gerais, reitera e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da integralidade do crédito pretendido e a homologação total do PERDECOMP. Doutor, então, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação. Pode dar início, por gentileza? Senhores conselheiros, boa tarde. É um prazer poder estar aqui na sessão com vocês. Em verdade, a gente tem dois casos agora em pauta, de relatoria do doutor Ailton, e basicamente eles versam sobre um tema que já é muito conhecido no CARF, inclusive no âmbito dessa turma, que é a possibilidade de uma estimativa mensal, um pagamento de estimativa mensal, que foi objeto de uma DECOMP, compor o saldo negativo do período, ainda que no processo em que essa DECOMP foi avaliada, ela tenha sido não homologada. Porque nos casos em questão, a gente tem exatamente essa situação. No caso final 2013-32, é o saldo negativo de 2008, que está em tela, e aí a fiscalização falou, olha, teve uma estimativa de 2008, que em 2007, que ela foi compensada com saldo negativo de 2007, essa compensação não foi homologada no outro processo que avaliou o saldo negativo de 2007, portanto, o saldo negativo de 2008 é inválido, ele não pode ser considerado rígido. Já no processo de final 2012 e 90, tem-se a mesma situação. O saldo de 2007, ele tinha lá uma estimativa de 2007 que foi compensado com um saldo lá de 2003, e foi avaliado em outro processo e ela não foi homologada. E aí a fiscalização falou, olha,
Então, em verdade, essa estimativa aqui não poderia compor o teu saldo negativo, portanto, eu vou indeferir a sua compensação. Então, nesses dois processos que a gente tem aqui, 2012-90 e 2013-32, o 2013-32 depende do 2012-90, e o 2012-90 depende de um outro processo que não está em julgamento aqui, tá? É um outro processo que, inclusive, já foi objeto dessa turma, a compensação também foi indeferida, ainda não se sabe se haverá recurso especial ou não, mas o fato é que trata-se de uma compensação indeferida. Nos casos agora em tela, o que os senhores precisam avaliar? Essas compensações não homologadas, essas estimativas não homologadas, elas podem fazer parte do saldo negativo que está sendo pleiteado? E no entender da recorrente, a resposta é sim. E por que a resposta é sim? A gente já tem manifestações da Receita Federal muito claras nesse sentido. A gente tem a solução de consulta 18 de 2006, que a Receita fala que, olha, uma estimativa compensada, cuja compensação não foi homologada, ela deve sim fazer parte do saldo negativo. Eventual cobrança vai ser feita no processo original, no processo em que ela foi indeferida. O parecer normativo da Receita de 2002, parecer número 2 de 2018, ele também fala nesse mesmo sentido, ou seja, o saldo negativo permanece, essa estimativa vai ser cobrada no processo próprio, certo? E também a gente tem jurisprudência, eu tomei a liberdade de trazer, mandei nos memoriais, a gente tem um acórdão recente aqui dessa turma, que é o 1002-001.953, de relatoria do Dr. Rafael Zedral, agora de fevereiro, em que essa turma ela deixou muito claro, ela falou, olha, em virtude desses normativos da Receita, o saldo negativo tem que ser considerado válido, ainda que uma das estimativas, a compensação não foi homologada, ela vai ser cobrada lá no processo próprio. E isso em total linha com o que a Câmara Superior vem decidindo, a primeira turma da Câmara Superior tem jurisprudência também nesse sentido de se validar o saldo negativo, ainda que a compensação não foi aceita. Então, nesses dois casos, o que a gente tem? Tudo vai se resolver lá no caso que foi avaliado, salvo engano, no ano passado por essa turma, lá no caso, o caso até tem um número aqui, depois se os senhores precisarem, final 2009-57, que é o saldo de 2003 que compensou uma estimativa de outubro de 2007. Essa estimativa é que vai ser, se ela for realmente mantida, é lá que vai ser feita essa cobrança, enfim, se ao cabo do processo administrativo se entender que a compensação foi indevida, vai haver inscrição endividativa e o contribuinte, que é o Grupo Bradesco, tem condições de quitar o débito, vai acabar quitando esse débito, e aí, por sua vez, isso vai validar o saldo de 2007, que é objeto do processo 2012-90, que, por sua vez, vai validar o saldo de 2008, que é o objeto do processo 2013-32. E é bom que você diga, de passagem mesmo, senhores conselheiros, que no recurso voluntário do caso 2012-90, só por conservadorismo, a recorrente ela até explicou qual foi o problema que houve no saldo de 2003, que foi um IR-fonte que a fiscalização não aceitou. A recorrente trouxe no processo também, falando, olha, foi uma retenção não localizada, está aqui o informe de rendimento. Nem seria necessário, porque no mérito há de ser aceita a rigidez do saldo negativo, como eu já expliquei. Mas para mostrar boa-fé, para dar segurança até para os senhores, enfim, a recorrente até trouxe a explicação daquele saldo lá de 2003, trouxe o IR-fonte e explicou aquela situação. Mas, enfim, finalizando a explicação, a recorrente tem bem claro que não há de se falar em deferimento desses saldos negativos por uma estimativa cuja compensação não foi aceita. Então, senhores conselheiros, a recorrente pede o provimento dos dois recursos voluntários com a consequente homologação das compensações, e eu fico à disposição para esclarecer qualquer fato. Ok, muito obrigado, doutor Cássio. Então, vou proceder à leitura do voto aqui, tá? Eu admito o recurso, né? A competência dessa colenda da turma para julgamento do processo. E, em preliminares, eu enfrento a questão suscitada no recurso da nulidade do despacho decisório. Eu vou ler aqui o meu entendimento sobre esse item. Como preliminar, o recorrente propugna a nulidade do despacho decisório, por suposta deficiência de motivação,
argumento de que caberia a fiscalização, à luz do princípio da verdade material, promover diligência para a investigação aprofundada dos fatos. Quanto à alegação de ausência de motivação, observe que o despacho decisório contém fundamentação, decisão e enquadramento legal, isto é, todos os elementos legais necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do recorrente. Tanto assim que foi apresentada extensa manifestação de inconformidade, na qual foram elencados diversos argumentos e fundamentos tendentes à desconstituição da exigência fiscal. Portanto, não há que se falar em cesseamento do direito de defesa, por esse aspecto. Eis que o contexto processual indica que o recorrente foi perfeitamente capaz de compreender os motivos que levaram à não homologação da compensação. Por outro lado, a avocação de diligência genérica não prospera, porquanto não foi formulada de acordo com as regras esculpidas no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 16 do decreto 70.235/72. E aí eu menciono aqui o artigo na qual as diligências ou perícias têm que expor os motivos que a justifiquem com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, e isso não foi feito. E aí o parágrafo 1º do artigo, inciso 4º do artigo 16 do PAF diz, abre aspas, considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender os requisitos previstos neste dispositivo. Fecha aspas. E, não obstante tal circunstância, prossigo no voto, né? Certo é que não se pode avocar a realização de diligência pelo órgão julgador ou aplicação do princípio da verdade material para obtenção de documentos e provas que, presumidamente, estão sob a guarda do próprio recorrente, sendo, portanto, tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição do recurso voluntário nem está provada nos autos. Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada. Uma outra preliminar aqui suscitada é da homologação tácita da DECOMP número tal, final 2601, e homologação tácita do saldo negativo do ano calendário 2003, referente ao processo final 2012-90. Então, eu digo, falece competência para análise neste processo das matérias suscitadas, eis que são objeto de discussão em pleito específico, constante do processo número final 2012-90, como bem apontado pelo relator do acórdão recorrido. Assim, o foro adequado para peticionamento e análise das questões suscitadas é o processo final 2012-90, descabendo ao colegiado o exame de matéria estranha aos autos, motivo por que também rejeito a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, nossa turma aqui já tem jurisprudência sobre esse assunto, como bem apontou o doutor Cássio, né? E eu estou dando provimento ao recurso, com base no fundamento de que as estimativas não compensadas em processo, ainda que não tenham sido compensadas no processo originário, elas entram como se fosse dinheiro, né? Até pela jurisprudência da nossa turma, né? Na compensação de débitos futuros. Bom, eu vou então ler aqui o voto, tá? Quanto ao mérito propriamente dito, constato que a hora recorrente não teve homologado o PERDECOMP tal, transmitido em junho de 2009. Eu indico aqui um excerto do despacho decisório eletrônico, no qual está aqui a origem do crédito, a origem da glosa, na verdade, né? Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Defino aqui, né? Mais precisamente, o PERDECOMP em questão objetivou a utilização de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2007, no valor de 58.159,68, tendo sido reconhecido parcialmente o crédito de 7.958,77. Eu faço alusão aqui ao acórdão recorrido, que corroborou com a decisão do despacho decisório. Vou ler aqui o trecho, tá, do acórdão recorrido. O presente pleito foi indeferido, pois houve comprovação parcial das estimativas compensadas com saldo negativo de exercício anterior deferido 7.958,77, em um total informado de 58.159,68.
E aí o acórdão recorrido diz que apenas os créditos líquidos e certos, conforme determina o 170 do CPN, podem ser deferidos pela autoridade, não cabendo qualquer acréscimo no direito creditório sem a prova inequívoca da sua existência. Também, quanto à estimativa de abril de 2008, integrar o saldo negativo de CSLL apurado, não merece prosperar, pois não foi deferida a sua compensação em decisão proferida pela RFB. O fundamento que ele está usando aqui é a não homologação da compensação. Em relação à cobrança da DECOMP final 0671, configurar cobrança em duplicidade, já que advém de crédito cuja confirmação se dará nos autos do PAF número tal, final 2012-90, não merece acolhida, pois a cobrança é efeito imediato do não reconhecimento de direito creditório. Se a decisão é favorável ao interessado, o que não ocorreu no presente caso, o direito creditório é deferido e a cobrança é cancelada. Por outro lado, se o direito creditório é indeferido, seu montante é descontado na apuração do saldo negativo e a parte não adimplida será objeto de cobrança. A vedação à exigência de estimativas mensais após o encerrado o ano calendário não está contemplada em lei e nem na legislação tributária, o qual, pelo contrário, prevê multa por seu inadimplemento. Dessa forma, nada a ser reconhecido de direito creditório de CSLL para o ano calendário 2008. Quanto à estimativa de 10/2007, informada no PEDECOMP final 2601, defende a interessada que o montante deve ser cobrado em separado, com despacho decisório específico. Ponto. Não há na legislação de regência a obrigatoriedade de autoridade fiscal proferir decisão específica para cada débito não homologado. Esses foram os fundamentos que a DRJ indicou para indeferir. Tá? Vou pular um trecho aqui, para não ficar enfadonho. Em relação à estimativa de 10/2007, integrar o saldo negativo, esse fato somente ocorrerá se houver a prova da existência de seu adimplemento, pois apenas de direito líquido e certo deve integrar o saldo negativo para fim de compensação. Salienta-se que o contribuinte nada apresentou para a comprovação do direito creditório remanescente glosado pela autoridade. Dessa forma, há que se indeferir o direito creditório remanescente de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2007. E eu digo, prosseguindo, o recorrente, por sua vez, defende a legitimidade da compensação efetuada com base nos argumentos, e aí eu coloco os argumentos principais do contribuinte, que foi uma manifestação, um recurso bastante extenso, mas eu dividi aqui em 3 itens, que eu achei que resumiu bastante. Item 35, de plano, há que se aduzir que o lançamento por homologação é realizado pelo recorrente, quanto ao saldo negativo de RPJ, relativo ao ano calendário 2003, objeto do PEDECOMP 2601, final, utilizada para quitar a estimativa mensal de outubro de 2007, já se encontra homologado tacitamente, razão pela qual decaiu o direito do fisco de revisar o procedimento adotado pelo recorrente, devendo a decisão recorrida ser reformada. Ok. Assim, a não homologação integral da compensação descrita no item tal, que corresponde à quitação da estimativa de CSL devida no mês de outubro de 2007, que contribuiu para a formação do saldo negativo de CSL de 2007, gerou a dupla cobrança de débito que se pretendeu compensar. Pois tal estimativa, caso não seja homologada, será objeto de cobrança tanto nos presentes autos quanto no processo final 2009-57, já que a DECOMP constitui confissão irretratável de dívida. Item 38, do recurso voluntário do contribuinte. Com efeito, se a decisão final a ser proferida nos autos do processo final 2009-57 for pela não homologação da compensação, lá tratada, será efetuada naqueles autos a cobrança do débito de estimativa, o que terá por efeito também o restabelecimento total do crédito de R$ 48.552,98, formador de parte desse saldo negativo apurado no final do ano calendário 2007, objeto desse processo. Então, eu concordo com a razoada do contribuinte, como eu disse no início, eu dou provimento ao mérito, né? Eu uso uma parte padrão aqui dos meus votos, né? Prosseguindo, em que pese a interpretação
adequada do acórdão recorrido, vejo que atualmente ela não mais prevalece no âmbito da administração, que editou o parecer normativo número 2, 2018, que trata exatamente da situação sob análise. E aí eu reproduzo as conclusões aqui do parecer, enfim. E aí eu vou pular esse trecho, mas a conclusão é a seguinte: como se observa, o entendimento atual da administração é no sentido de reconhecer o direito à compensação da quantia objeto do PERDECOM não homologado, se esta integrar o saldo negativo de RPJ ou de base de cálculo negativo de CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido prorrogatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou até esta data for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento. Eis que, nessa hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com exigibilidade suspensa na forma do parágrafo 11 do artigo 74 da 94.30/96. Então, eu digo que essa é a situação dos autos, no meu modo de ver. Eu aduzo que o parecer normativo POSIT de fevereiro, número 2, 2018, tem status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do CTN, constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal. E aí eu reproduzo diversos julgados, né? Nossa turma também tem uma jurisprudência já consolidada sobre esse assunto, né? Eu acho que aqui, enfim, a jurisprudência da turma e da maior parte do CARF. Nesse quadro, o provimento do recurso é a medida que se impõe no sentido de que sejam incluídos no cômputo de saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de CSLL extintas por compensação via PERDECOM. Como voto. Então, está aberto aí para os conselheiros. Tá. Tá mudo, Rafael. Tá mudo. Deve estar no computador e não no... Oi, tá vendo? Agora foi. Só fazer uma apuração rapidinha aqui das parcelas, quer dizer, considerando todas as parcelas, ficar o... R$68.000 devido, menos 2.538, 2.519, 2.519, tá? Volto com o relator. E eu também acompanho, presidente. Presidente, eu sugeri que colocasse o crédito no dispositivo. Dispositivo? Perfeito, pode ser. Porque se chega na unidade de origem, aí está o comando qual é do CARF, que seja incluído no cômputo, ou seja, vai ter que mandar para um auditor fiscal para fazer essa liquidação da sentença, vamos dizer assim, entendeu? E aí torna o acórdão líquido, vamos dizer assim, né? Aí com o valor no dispositivo já vai ser implementado imediatamente. Agora eu tenho que fazer a conta aqui. Eu tinha calculado dar o valor do crédito, né? Não, foi reconhecido 7.958, né? Aham. Você já fez essa conta? Quanto dá? É o 31, né? É só fazer o 58 menos o 7, né? É a diferença que não foi reconhecida, né? Isso aqui é átria, né? Isso? Isso. Não, eu apurei pelo valor total, desculpa. Valor... Bom. 2.512, né? Volto para considerar que o saldo negativo CSL no período X é 2.509.205. Você diz o saldo negativo, né?
Voto da provimento para declarar que o saldo negativo no período é 2.519. Tal com. Aí o servidor vai lá, troca o valor que foi declarado no despacho geral e bota esse valor. Ajuda lá. Deu um pau aqui no meu. Ele deu um pau aqui agora, irmão. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, item 31 ficou assim, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o saldo negativo do ano calendário 2008, no valor de 2.519.205, e homologando a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido. Isso. É isso? Uhum. O 32, como o doutor Cássio disse, ele é idêntico, só que ele se refere a uma decomp que não consta do processo, mas o fundamento é o mesmo. Vamos entrar no 32, então? Vamos lá. Mas a circunstância é exatamente a mesma, né? É isso? A circunstância é a mesma, o fundamento é o mesmo. Então Uhum. pode só votar, então, não é? Sim. Deixa eu só pegar aqui para fazer a parte da redação do dispositivo. Tá. Eu também faço rebatas preliminares, exatamente como. Tem as preliminares, hein? É bom ver na parte dispositiva da pauta anotada. Deixa eu colocar aqui. Bom,
O fundamento é exatamente o mesmo, tá? Não, teve uma matéria aqui diferente, que eu dei provimento parcial. Então, vamos proceder à leitura do voto aqui. Ok. Tá? A preliminar é idêntica, eu vou passar, porque a preliminar ele propugna a nulidade do acórdão recorrido e eu denego com os mesmos argumentos do processo anterior. Agora, quanto ao mérito, preambularmente, o recorrente defende a cobrança em separado da estimativa de outubro de 2007, informada no PERDECOMP 2601. Então, quanto à matéria, prossigo eu, faço coro ao entendimento exposto no acórdão recorrido, no sentido de que não há previsão legal que obrigue a autoridade administrativa a emitir despacho decisório para cada débito não homologado. Aí eu cito o trecho do acórdão recorrido, no qual ele descreve a fundamentação, né? O artigo 26 da IN 600/2005. Então, eu eu não reconheço esse ponto a favor do recorrente, tá? Agora, quanto ao mérito propriamente dito, aí sim entra a matéria de fundo, aí é toda aquela fundamentação do processo anterior, tá? Eu prossigo aqui, mesma coisa, ele defende a legitimidade, os mesmos argumentos, aí eu digo, com razão recorrente nesse ponto, e aí toda aquela parte do parecer 02/2018 eu cito, e aí o entendimento que a gente já tem jurisprudência consolidada, né? Cito os acordos. Por esse motivo, eu dei provimento parcial. No processo anterior, eu analisei como preliminares. Nesse processo, eu achei esse item que era matéria de mérito, então eu analisei como mérito. Por isso, eu estou dando provimento parcial, não reconhecendo esse item reclamado no recurso, mas deferindo o recurso em si. Eu fiz isso até por cautela, porque, na verdade, a decisão principal, ela absorve a decisão contrária, né? Mas, para evitar, sei lá, embargos no futuro, não analisou esse ponto aqui, então, por cautela, eu quis analisar esse argumento no recurso. Ok? Como votam, senhores, então? Voto para o relator. Então, eu também, presidente, acompanho. Ok. Então, 32. Bom, agora eu preciso ver que ano calendário que é isso e qual é o saldo negativo. Página 41, saldo negativo no calendário 2007, CSLL. Peraí. Então, saldo, ficou sendo saldo negativo do ano do calendário 2007. Saldo negativo 56171. 5617122. 17122. Ok. Bom, então ficou assim.
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo do ano calendário de 2007, saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 56.171,22 e homologando a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido. Sim. Ok? Doutor Cássio, muito obrigado pela presença. Até logo. Senhor presidente, senhores conselheiros, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Até logo. Obrigado, doutor. Muito bem. Agora vamos voltar ao processo que ficou faltando, né? Universo online. Universo online. Que é só o 24 que está faltando agora, né? Então, vamos declamar aqui o número do processo. Item 24, processo número 10.880.675.356.2009.33. Recorrente Universo Online. Isaías, você pode pedir para o patrônio adentrar a sala, por gentileza? Presidente, o patrônio não se encontra. Ok, então nós vamos dar prosseguimento. Só conferir aqui se não tem vídeo. Uma coisa. Não tem videoconferência, então prossigamos com a palavra do doutor Rafael na leitura e já do relatório e do voto. Trata-se de Perdecomp, que não reconheceu recurso voluntário contra a decisão, que não reconheceu o crédito de 55.143, decorrente de pagamento de estimativa. O despacho decisório não reconheceu o crédito porque o valor do DARF estava alocado a débito declarado. Ciente da decisão, argumenta que informou em DCTF o valor de 829 mil, a título de antecipação mensal de RPJ, quitou esse valor. Posteriormente verificou que o valor apurado de RPJ era outro, 774, que foi inclusive declarada na DIPJ. Ao verificar o indébito, transmitiu a DECOMP. Ainda na manifestação de conformidade, alegou falta de descrição clara dos motivos que levaram ao deferimento do crédito, afirma que a presunção não pode ser aceita como meio de prova pertencente ao fisco, que pertence ao fisco o ônus de provar da prova ao penalizar o contribuinte e não reconhecer o seu direito creditório. Conclui na manifestação de conformidade. Resulta claro, portanto, que as autoridades fiscais, acometidas de pressa e ansiedade, acabaram por não homologar a compensação, sem qualquer prova. Por si só, seja nulidade. Quanto ao mérito, alega o já falado erro no recolhimento da estimativa. Quanto à exigibilidade dos débitos de estimativa declarada de DECOMP não homologada, afirma que, lastreado em doutrina de jurisprudência, não é possível o lançamento de estimativa após o encerramento na homologação. E cita aqui os argumentos. Na manifestação de conformidade, que o julgamento improcedente. A emenda do acordo diz que a partir de
29 de 10 de 2024, na hipótese de ter sido efetuado o pagamento indevido ao maior do RPJ, este valor somente poderia ser utilizado na dedução do RPJ no valor apurado no final daquele período, ou para compor o saldo negativo. O seu recurso voluntário nega a nulidade, por ausência de decisão clara, precisa dos argumentos que motivarem o deferimento do território. Refere-se ao fato de que o sistema da FB constataram que o DARF está vinculado. Pede assim que seja declarada a nulidade do despacho decisório. Quanto ao mérito, repita os argumentos da manifestação de conformidade. Alega a impossibilidade de cobrança de estimativa mensal após o encerramento do período. Refere-se ao débito compensado, em não homologado. Quanto ao direito território, repisa o fato do recolhimento a maior e que a divergência desse DF de conta decorreria de erro formal. Refuta a tese de preclusão de apresentação de documentos comprobatórios, o que foi, na verdade, alegado pelo acórdão recorrido. Refuta também o argumento do acórdão recorrido de que não seria possível repetição do indébito decorrente de pagamento de estimativa. Ao final, requer a declaração de nulidade do despacho decisório para que os autos sejam remetidos à DERAT para nova decisão, ou alternativamente seja dado provimento que seja reconhecido. No mérito, eu acolho a alegação da recorrente que refuta a ideia de que não seria possível a repetição de indébito. Entendo que o acórdão recorrido é nulo, porque houve inovação. O despacho decisório não reconheceu o crédito em vista ao confronto entre o DARF e recolhidas as informações de condição de débito. Por isso que o valor total recolhido estava vinculado ao débito. O recurso da recorrente apresentou tese no sentido de possuir crédito de pagamento, a mais estimativa. Mas o acordo da DRJ, na página 78, ainda que aponte falta de prova para a comprovação do crédito, fundamentou sua decisão na tese de que o requerimento de estimativa não seria passível de repetição, afirmando que não era possível a recorrente, à época da transmissão, pleitear a restituição. Aí eu cito aqui que, após afastar-se preliminares apresentado, o relator conclui que a gente não poderia utilizar o crédito recorrente estimativo. E aqui desse modo, não era possível a recorrente, à época, transmitir, pleitear a restituição. Ocorre que a decisão da DRJ conflita com o fundamento do despacho decisório, que não motivou o deferimento do crédito, mas apenas na situação objetiva de que não havia saldo, pois o DAF estava totalmente vinculado. Cito a súmula 84, que diz que é possível a caracterização do indébito de pagamento estimativo. Portanto, a decisão da DRJ impôs um óbice adicional, alterando o critério jurídico adotado pela autoridade fiscal, o que provoca a sua nulidade, por ter acarretado o cessamento e a defesa da recorrente, a teor do artigo 59. São nulos os atos e termos lavrados por pessoa competente, os despachos proferidos por autoridade competente com pretensão de defesa. Por esse motivo, voto para a declaração de nulidade, devendo os presentes autos retornarem para novo julgamento. Como voto? Ok, obrigado, doutor Rafael. Doutor Marcelo, esclarecimento? Não, sem qualquer objeção apresentada. Ficou bem claro. Eu tenho uma certa discordância, porque eu costumo votar nesses processos para nulidade, não reconhecendo a base legal utilizada como apta a dar sustentação, né? Então, ele fundamentou o recolhimento por estimativa. De fato, não tem no despacho decisório aqui. Mas muitas vezes não tem no despacho decisório que o contribuinte não ofereceu, por exemplo, fonte à tributação. E é uma exigência legal. Por isso que eu tenho certa dúvida em anular por esse fundamento. Eu não tenho dúvida que o acórdão da DRJ é nulo, não há a menor dúvida, porque ela utilizou um fundamento que já estava ultrapassado. A N460, salvo engano, de 2012, ela
ela já tinha sido revogada quando o acórdão foi editado. Portanto, não poderia ser utilizado como base normativa para fundamentar o acórdão. Mas, por outro lado, eu não vejo assim como se possa dizer que não constou no despacho decisório eletrônico, porque a base legal está no despacho decisório, e o crédito deve ser líquido e certo. Então, a DRJ fundamentou com base no recolhimento de estimativa. Por esse motivo, eu estou votando pelas conclusões, tá, Rafael? Tá. Só por isso. Vou com o relator, mas pelas conclusões. Bom, deixa eu ver como fica, então, esse processo aqui. Se bem que nulidade é nulidade, né? Então, eu vou reconsiderar, porque aqui não sei se faz muito sentido votar pelas conclusões de uma nulidade, né? O processo é nulo. O acórdão, né? O acórdão. Nunca parei para pensar nisso, porque a nulidade é como se o ato nunca tivesse existido, né? Bom, então, considerando esse raciocínio que eu fiz agora, eu vou integralmente acompanhar o voto do relator, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento. Ok? Sim. Deixa eu só conferir se a gente fez todos aqui, né? Me ajudem aí se estiver escapando alguma coisa. Eu não, acho que matou. A Induspol, que é o padrão lá, né? O provimento, eu vou ter que depois dar uma ajustada aqui. A Belgo BKR, diligência, né? Eu tenho até quando mesmo para fazer depositar o voto ali? O mais rápido possível, né? De qualquer maneira, os fundamentos foram registrados aqui, né? Da diligência. Então, mais Em importante. tese, acho que são 30 dias da publicação da ata, né? O prazo regimental. Eu não me recordo. É 30 dias. Não, mas é rápido. Bom, então, Isaías, podemos encerrar?